E alô escuto, Alberto, alô escuto. Olá, Tiago. Olá, Olá. Alberto, estamos, portanto, parece-me mais ou menos em condições de começar mais uma edição da Lenga Lenga do Costume, a número 71, de 21 de novembro de 2023. Como sempre, estamos a ir para o ar à segunda-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Hoje não há como fingir que estamos a pré-gravar o programa, uma vez que vem uma claridade eh, ao- por volta da hora do almoço. Motivos de várias ordem levam-nos a gravar o programa ao domingo. No entanto, vamos para o ar à segunda-feira às 21 horas, como sempre. Alberto, vou também aproveitar para avisar os nossos espectadores e ouvintes que é provável que esta semana voltem os saudosos problemas técnicos, porque enquanto nos preparávamos para avançar, eu estava a ser alvo de interferências que me levam de vez em quando a frisar. E, portanto, não tenho que agradecer por esses problemas técnicos que estão de volta. E, em último lugar, hoje não tenho que estar a falar baixinho, como alguns espectadores a semana passada verificaram. E bem, havia de facto gente que eu não podia acordar e fui chamada a atenção durante a emissão, muito profissionalmente, durante a emissão da Lenga do Costume, pela minha mulher, que estaria a falar muito alto. Devido ao entusiasmo com que abordamos os temas aqui na Lenga Lenga do Costume. E depois é questão de prioridades, não é? Quer dizer, o que é mais importante, acordar o puto ou fazer a Lenga Lenga do Costume? Pá, por amor de Deus. O puto tem muitas noites para dormir descansado. A Lenga Lenga do Costume é só à segunda-feira às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central, como eu referi. Alberto, temos um programa muito animado hoje Deixa-me só, porque, Tiago, deixa-me só interromper. claro, Não vou fazer a transição com base numa criança para aquilo que eu vou falar agora, porque seria insultuoso, obviamente. ui, Mas não faças ontem, isso, uma certo? cadelinha que eu tenho há poucas semanas, Olá, resolveu parir. Resolveu parir seis. pariu. Pariu. Ixi, assim Seis do adoráveis nada, cachorros. do nada, não estavas à espera e de repente, pumba, pariu seis cachorrinhos. Eu não estava à espera pelo seguinte, porque ela foi encontrada na rua e quem me entregou disse que ele levou ao veterinário e que ela tinha acabado de parir, por isso é que estava com, com a Se barriga calhar, e as maminhas naquele estado. se E eu calhar já tinha começou uma parido a vez, primeira eu meia começou uma dúzia. vez, acreditei. Ah, Eu pensei, só comecei a achar que já passavam muitos dias para a bicha continuar assim. Epa, mas acreditei no que me disseram e na palavra do suposto veterinário que tinha identificado a situação. Se existia um veterinário no processo, é o pior veterinário do mundo, que não conseguiu claro, identificar e foi a lá última que a vez que cadela estava acreditaste grávida. claro, na palavra desse veterinário, como é óbvio. Se calhar não houve veterinário nenhum e É mentiram-me. De qualquer possível que maneira, não. a cadelinha é pequenina e adorável e os cãezinhos são uma coisinha assim, meu Deus, passaram a Olá. noite, a penúltima noite a nascer, tive uma noite em branco a ver nascer cãezinho. Ah, E isso nasceram diz, seis diz, cãezinhos. seis cãezinhos assim, todos Então tu pretinhos. assististe tu ao parto dos cãezinhos, Fui claro. parteiro, Assististe no sentido, depois, parteiro. É fui pá, parteiro. espetacular. Ora, aí está, Uh, não estava à espera de começarmos o lenga-lenga. Correu tudo muito bem. Agora, daqui a um mês e meio, assim, eu tenho seis quinzinhos para distribuir. Portanto, se alguém estiver interessado, eu vou pôr isto também no Ora, aí Facebook e está. no Twitter e tal. Excelente, excelente, excelente. Mas se alguém quiser, é um cãozinho rafeiro, vagamente aparentado daqueles bulldogs franceses, mas muito vagamente. Nota-se que tem Vagamente, ali certo. influência, mas tem influência de outra coisa qualquer. Mas Mas, não tem influenza. não, eu espero Não que não. sou. Então, Não, eles estão claro. saudáveis, para já estão impecáveis. Tem um dia só os bichinhos. E são muito Mas os pequeninos e rafeiros vão são ser rijos, pá. pequeninos com certeza. São muito. A mãe é um doce de bicho. Pronto, então eles são Fantástico. rijos e serem pequeninos têm a vantagem que eu identifico, que é a principal vantagem que eu identifico em cães pequenos, que é não chegarem à bancada da cozinha. Ah, não, não, Portanto, não, esse não. tipo de Não, problemas são não criam. pequeninos. É um cão Pois, mini, ótimo. praticamente. Epá, Então, adulta é assim, a mãe é um coisito assim. Não. fica já Portanto, a atenção dos nossos espectadores, então, essa portanto, se houver possibilidade de. interessados para quando os bichinhos desmamarem, houver algum interessado, entregarei em mãos, desde que não seja, sei lá, em Portimão, assim, não fiquem Noutras com. mãos que não Portimão, não é? Em Portimão, Sim, assim, Castelo Branco, não me fica assim muito. Mas claro, Grande claro. Porto, e pá, e daqui até, Candidatem-se, até candidatem-se, eu trás acho. dos montes e tal. Por E depois mim, tu, sim, tu tenho, selecionas depois quem estiver mais próximo. sim, bem, tenho pena de me livrar dos bichinhos. Por mim ficava com todos, mas é óbvio que não consigo ter. Já tenho dois, agora ficar com oito é um bocado. É um Oito, é upgrade um um salto um bocado bocado, repentino, violento. talvez repentino. Não Bom, dá. então não sei se também na plataforma X, eventualmente podes ser contactado para este, porque a Lenga-Lenga do Costume também está na plataforma X. Está sim, Esqueci de senhor. referir isso em arroba, Alberto Gonk, que segundo vários dos nossos espectadores, que eu vou aliás já referir um deles, que é o NAPBN, ou a NAPBN, é a melhor página, portanto está confirmado, arroba Alberto Gonk, onde está também a Lenga-Lenga do Costume. Portanto, Alberto Go NC.
É a na melhor página de plataforma quê? X. Desculpa, Tiago, houve uma pequena. Do X, o nosso espectador NAPBN, Ah, NAPBN diz que é a melhor conheço a página do X. família. Conheço a família. Conhece? Sim, Sim, sim. sim. Isto é apelido? Deve ser apelido para tu conheceres a família, não É é? nome de Ou família, é nome de família. o BN é que é o apelido, ou o PB, não sei. Enfim, PBX. PBX, exatamente. Vamos avançar então. Não se esqueçam, na rede social X, em @AlbertoGoNC, Alberto Gonk. E também podem aí ver a lenga-lenga do costume. Bom, tu querias fazer a ligação das jovens crianças, não é? Digamos, Não, tu falaste no facto de o teu miúdo estar a dormir e tu estás a ter que falar Pois, baixinho por exatamente. causa disto. Era Epá, isso. ouvi falar em Sim, descendência, a a minha ligação é cadelinha boa, ter a ligação é boa descendência, porque não é propriamente humana, nem a minha também, também, família, mas, também é descendência. mas é E já que descendência. estamos a falar, pronto, e já que estamos a falar de crianças, podemos falar de atos infantis que Isso não falta, assistimos. claro. Infantis, quer dizer, parcialmente infantis, porque depois naquilo que é grave são tudo menos infantis os atos. E a notícia a que nos referimos é do que se passou na passada quinta-feira com uma comitiva da Juventude do Chega. Não sei se chama mesmo Juventude Chega, Não tenho a certeza, também tive essa tem outro dúvida nome. se é oficial, se é oficioso, mas também não é Pois, determinante isso, é mas referido como Juventude Chega, enfim, não é exatamente, não é decisivo. não é por aí. Uma comitiva portanto, desta Juventude do Chega, que esteve na quinta-feira de manhã na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, conhecida normalmente por FCSH, em Lisboa, Uhum, numa ação contra a greve climática, que acabou com alunos identificados pela polícia. E porquê é que foram identificados pela polícia? Porque receberam esta comitiva do Chega da forma democrática que estamos habituados a ver neste tipo de faculdade, daquela forma com a abertura de espírito que deve reger a existência de uma faculdade e de uma universidade, como ponto privilegiado de partilha de ideias e de confrontação de formas de ver o mundo, e, portanto, esta confrontação com que os alunos premiaram a juventude do Chega foi uma confrontação à base da porrada uhum. contra os supostos fascistas do E, Chega. Alberto, desculpa, Tiago, contra o sim. discurso de ódio. É impressionante a quantidade de ódio que as pessoas que são contra o discurso de ódio costumam ter. São, Isso por um são, lado, sim, é. e por outro lado também o conceito de ódio, o segundo eu fui ver, e acho que é o mesmo dicionário que estas pessoas usam, ódio é qualquer coisa que me aborreça, que eu não quero ouvir, que não me apeteça Sim, ouvir, sim, acho que é sim. isso. E fascista também, no fundo, ódio e fascismo, Sim, tudo, tudo. fascista é a mesma coisa, é qualquer pessoa que imita uma opinião com a qual eu não concordo, e portanto a juventude do Posso Chega, só contar um micro-episódio que me contaram força. ontem? A filha de um amigo meu, e contou-me esse meu amigo, tem 21 anos, está a estudar, ou está a acabar, ou já acabou psicologia, o curso de psicologia, e chora lágrimas reais, quando a mãe a confronta com um facto com o qual ela não concorda, ou do qual ela Hum, discorda. Ou seja, a mãe, por exemplo, se lhe disser, oh filha, quer dizer, um transexual, um homem transexual não é uma mulher, é um homem que se diz mulher ou que eventualmente se sente de facto mulher, mas não uhum. é uma mulher. A filha começa a chorar em pranto, com 20 e picos anos. Portanto, já não sei se estamos a produzir uma sociedade, se o problema aqui é de radicalismo ideológico ou se é uma sociedade Uhum. de malucos mesmo. Se Sim, nós eu acho que é estamos uma mistura de tudo a- isso, não é? É uma mistura de doutrinação política, desde logo nas faculdades como esta, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova Uhum. de Lisboa. É também uma espécie de uma alucinação geral, não é? Uma É. paranoia geral que não tolera qualquer opinião contraditória, qualquer opinião que coloque em causa o mundo em que estas pessoas foram, de certa forma, educadas e no qual vivem. E, portanto, eu acho que é uma combinação disso tudo que resulta numa total intolerância a ouvir qualquer opinião, a ouvir qualquer contraditório, e, portanto, acho que foi Nunca isto que ouviram aconteceu. dos pais, provavelmente, também Depois nunca acho. ouviram dos Nunca pais, foram depois, contrariados, não é? sim, depois chegam ao final da adolescência, vão para estas faculdades tirar supostos cursos Uhum. onde de novo são educados a verem-se a si próprios como eternas vítimas de supostas opressões impostas por supostos opressores que nunca ninguém percebe muito bem quem são. E basicamente a revoltarem-se contra tudo o que são
opiniões opostas à sua, o que coincide genericamente, e isto vem também dessa lavagem cerebral ideológica, coincide com o ódio a tudo o que o Ocidente representa. Portanto, há uma espécie de neodescolonização, não é? Que está permanente Uhum, uhum. na cabeça destas Não, pessoas. eu estava aqui a ouvir e a pensar que realmente estas pessoas que choram por ouvir uma opinião contrária a deles, ou por serem confrontados, no caso, com um facto que é incontornável, não é? Tendem todas ideologicamente para um certo lado, não é? Normalmente Sim, não vemos alguém chorar por ser confrontado com a questão oposta. Imagina que a filha achava que um homem transexual que não era de facto uma mulher, mas a mãe é que a confrontava com a opinião oposta. Normalmente essas pessoas que são confrontadas com um facto, ou caso não seria um facto, mas com uma opinião diferente, não tendem a chorar. Estes sim, choramingas não é? normalmente partilham todos mais ou menos a mesma área do espectro ideológico, não é? Pois, sim, sim, e que demonstra também, essa doutrinação demonstra também isso mesmo, lá está, é aquilo que advém da história das microagressões, por aí fora, são gerações e gerações de gente que é criada na expectativa de que não pode haver ninguém nem nada que ponha em causa aquilo em que eles acreditam, não é? E que tem o Os seus direito, sentimentos, eu diria. sim, no fundo, os seus sentimentos e que têm o direito de não ser expostos a opiniões que contradigam aquilo em que eles acreditam e, portanto, Opiniões e a factos, não é? não, pois, Nos casos, exatamente, sim. opiniões normalmente baseadas essa é a parte especialmente triste, não é? Em factos e a maior parte deles bastante óbvios. A Juventude do Chega foi então a FCSH. Um dos papéis distribuídos tinha a cara de André Ventura e da deputada Rita Matias, e expunha as ideias do partido aos jovens. O outro pretendia, estou a citar, tentar passar o outro lado da história da crise climática com o título Demonstrar a crise climática para totós. Fim de citação. Uhum. O que é bem visto, acaba por ser engraçado, porque remete para aquela coleção de livros que são vários temas explicados a Aham. totós. For dummies, não é? Neste caso, acaba por não ser, é bastante irónico, mas ao mesmo tempo factual, porque de facto é nas universidades, por mais contraditório que pareça, que nos dias que correm estão aqueles a quem, em certa medida, em boa medida, podemos de facto chamar totós, aqueles que em vez de frequentarem o ensino superior para estarem expostos a ideias diferentes e poderem enriquecer, digamos assim, enriquecer a sua área de conhecimento para ponderarem melhor as posições que tomam em relação a qualquer assunto que seja. Pelo contrário, são precisamente aqueles que são menos suscetíveis de entrar em diálogo e de debater ideias. E quando de um lado, e é um bocadinho aquilo que tu dizias, quer dizer, quando de um lado de uma discussão tu tens, como se viu nos vídeos que circularam a propósito desta altercação na FCSH, quando de um lado tens uma pessoa normal, como a deputada Rita Matias, enfim, eu não conheço a deputada Rita Matias, Não, mas também não. em tudo o que é possível discernir da deputada Rita Matias, olhando para a deputada Rita Matias e Sim, para o pois. comportamento da deputada Rita Matias naquela situação, a deputada Rita Matias é uma pessoa normal. Uhum. E do outro lado tens uma multidão de gente aos berros a espumar da boca, com cabelos pintados de cor de rosa, cor de laranja, verde e roxo. E com peças de roupa em que nenhuma coincide com nenhuma das outras peças de roupa, eu esperaria que qualquer pessoa normal, tendo eu a esperança que as pessoas normais ainda sejam a maioria das pessoas que compõem este país e porventura o mundo ocidental, qualquer pessoa normal olha para aquilo e pensa: epá, é impossível a razão estar do lado desta malta a espumar da boca aos gritos, incapaz de interpelar alguém com um tom de voz normal, incapaz mais do que isso até nas suas palavras de ordem, porque as palavras de ordem podiam incluir raciocínios um bocadinho mais complexos, um O bocadinho esboço mais. de um argumento, pelo menos. Exatamente, podiam deixar de transparecer alguma ideia, será Uhum. mesmo com um megafone, mas já era desagradável, É. mas deixar transparecer que naquelas cabeças
se pensou um bocado sobre este assunto e que há argumentos para contrapor àqueles que lhes são apresentados. Mas não, o que há para contrapor aos argumentos que neste caso foram apresentados pela deputada Rita Matias é gritaria, violência e mais nada do que isso. Portanto, estes opressores são aqueles que se consideram oprimidos, estes fascistas são aqueles que consideram a outra parte fascista. Portanto, é aquele clássico do mundo ao contrário, não é? Está tudo ao contrário e conseguimos, ao fim de algumas gerações, criar esta geração de jovens mais bem preparados para sempre, mais bem preparados de sempre, De sempre, para sim, serem sim. os jovens mais analfabetos e mais ignorantes e mais fascistas de sempre. De sempre não diria, mas claramente das últimas gerações de portugueses. Enfim, não é uma perspectiva otimista. Não sei se em relação a este assunto. Estava-me a lembrar, enquanto estavas a descrever o aspecto físico de ambas as partes em confronto, digamos, estava-me a lembrar Sim, assim de um eventual debate em que, quer dizer, isto para mostrar que o mundo está totalmente ao contrário, um debate sobre astronomia em que numa cadeira estivesse o Carl Sagan, o falecido Carl Sagan, e na outra sim. estivesse um indivíduo vestido de palhaço Krusty a superar uma corneta. Um terraplanista a gritar. Não, ele nem dizia nada, ele só soprava a Não tinha corneta. teoria, pois não tinha teorias E os científicas. jornais no dia seguinte iam comentar que, obviamente, o indivíduo Claro, vestido de palhaço Krusty ia soprar a corneta e tinha razão, não é? Com certeza estava totalmente justificado na que sua era forma de atuar exatamente. E que e não que deixava tinha o Carl Sagan de desenvolver uma única ideia, porque tocava a corneta por excelente, cima. Senhor, assim, excelente. uma coisa desses, é um bocado isso, não, quer dizer, nem sequer é uma analogia, Não, é quase direto, não, pois é é, quase pois um é. decalque do que aconteceu. De um lado, uma pessoa, um conjunto, e as outras pessoas, não reparei exatamente, mas um conjunto de pessoas mais normais, não é? No comportamento, no aspecto, e do outro Sim, lado, uma série de intolerantes fanáticos e um bocado engraçados no aspecto também, aquilo tem um lado ali, um lado um bocado tem, circense, não é? Daquilo tudo. tem, sem dúvida. E que não dizem nada sobre assunto nenhum, a não ser berrar ódio contra o que eles chamam de discurso de ódio, que Sim, são factos, ou no caso opinião, não sei exatamente quais são as teses do Chega, da Rita Matias sobre as questões climáticas. Podem estar erradas, eventualmente, de qualquer maneira, têm direito a ser ouvidas e debatidas e discutidas. E se eles têm tanta razão nas questões climáticas, esta gente do sim. megafone, poderia arriscar discuti-las e enxovalhar pelo argumento os argumentos da Rita Matias e do Chega. Isso é um ótimo Ah, ponto, porque mas, sim, quando tu argumentas, quando perante um argumento tu constatas que o argumento é de tal forma absurdo que merece ser rebatido, a melhor forma de o fazer é deixar o teu opositor, digamos assim, nesse debate falar, expor-se ao ridículo. Aliás, o interesse destas pessoas do megafone deveria ser deixar, neste caso a deputada Rita Matias, falar o máximo que ela quisesse falar, claro, se os porque argumentos obviamente são tão absurdos, claro, ela, sozinho não era preciso sequer dizer nada, bastava claro, deixá-la claro. falar e deixar o resto das pessoas constatar o quão absurdos são os argumentos sobre neste caso sobre o clima e do Partido Chega. Em relação ao panfleto, Alberto, eu fui ver e há aqui algumas referências que eu retirei do Observador em relação ao que diz o panfleto. E então eu vou-te dizer o que é que diz. Portanto, chama extremistas climáticos a estes movimentos, como este do megafone, com sugestões de que existe e agora estou a citar, ataque ao Ocidente, ao capital, à propriedade privada. Fim de citação. Portanto, Claro. até aqui tudo correto. E depois diz ainda mais, diz que as ideias são, e volto a citar, teorizadas na academia, implementadas através da militância ativa de organizações não governamentais e associações, difundidas pela mídia convencional e implementadas pelo poder político. Fim de citação. Uh, Não tenho nada a rebater. não, Posso é isso, estar também não. errado. Se estiver errado, Sim, gostaria que do outro lado viesse é alguém com isso. argumentos válidos negar-me qualquer um desses pontos, ou todos os pontos. É, sim, e depois eles ainda fizeram uma coisa, na minha opinião, muito inteligente, que foi, parece que está também no mesmo papel onde está escrito isto, está ainda a cara de Francisco Louçã, o que é muito inteligente e me faz lembrar aquela propaganda em tempos de guerra. Eu acho que já referiste aqui, não me lembro em que ocasião é que isso Não aconteceu, mas em sei, que os não sei. americanos largavam papéis, talvez no Vietnã, não tenho a certeza, enfim, não terá sido no Vietnã. Largavam papéis em que de um lado havia, enfim, a propaganda, neste caso americana, e do outro havia uma foto um, do líder, imagina que isto era tipo na Coreia do Norte, do líder dessa ditadura, que por
tácito ou implicitamente, por lei, as pessoas não podem rasgar, estás a perceber? Portanto, de um lado tens a figura do líder, Ah, certo, pode certo, ser, certo, ok, certo. e do outro tens a mensagem que queres transmitir. Seria blasfémia ou Seria profanação, coisa assim, blasfémia, tipo rasgar deitar para o lixo ou rasgar o rasgar, folheto. e então aqueles papéis tinham que permanecer de alguma forma imaculados, só que tinham uma mensagem que tu querias transmitir, o que é genial. Brilhante. Não, 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 não fui eu que falei nisso, certeza, mas fantástico. Enfim, eu referi isso a alguns, eu se algum dos nossos espectadores nos puder ajudar com isto, eu já ouvi esta técnica, já ouvi que esta técnica foi usada num qualquer conflito que agora não me lembro qual é, mas é uma ideia genial. E É, se estou a é. fazer confusão e não foi usada, é pá, fica aqui, Fica a ideia, borla, porque fica a tem ideia, de vir a porque ser. parece-me genial, se calhar sonhei com isto, às É muito tantas, boa. enfim, E, mas eles, talvez. e lá os meninos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como tem o Louçã, também, pá, isto não Pois é podes isso, sim, rasgar o líder, aquilo. sim, o grande líder, assim ter o Grande grande líder. líder, se calhar aquilo ainda está lá guardado religiosamente, emoldurado, virado com a parte que tem a fotografia do Louçã, não sei se também tem texto, no mesmo lado Se, tem a se fosse em fotografia do Louçã, Coimbra, punham a fotografia do Boaventura, não é? do Provavelmente. Boaventura, exatamente, e não podia ser tocado, Também, só exatamente. porque só o Boaventura é que pode tocar, Nem sei se o como se Boaventura deve. pode ser representado graficamente, tal como Maomé ou assim, pode ser considerado. Se Eu acho que calhar, não devia pois, poder ser representado não graficamente devia, por não devia. imagem. Por mim Eu passava realmente, bem, mas nesse aspecto, tens aí um ponto. Enfim. Outra coisa, já agora que eu ia pedir a estes ativistas que fizessem, e já que vão pesquisar onde é que alguma destas ideias que o Chega transpôs para estes panfletos não é verdadeira, se calhar até a montante disso podiam fazer duas coisas. Primeiro era irem ao dicionário e se calhar uma enciclopédia também, aprender o que é o fascismo, a definição certa de fascismo. E depois, isto agora é um favor mais a sério, pesquisarem todos os textos publicados oficialmente pelo Chega até hoje, desde os estatutos do Chega até os programas do governo do Chega, identificar onde é que nesses documentos, e isto aqui estou a falar um bocadinho mais a sério, onde é que nesses aham. documentos identificam alguma coisa que possa ser corretamente mencionada como sendo fascista. Porque eu próprio já fiz esse exercício e não encontrei. Mas como posso eventualmente ter lido demasiado na diagonal algumas dessas coisas, pedi essa ajuda a estes ativistas que nos ajudem a esclarecer esse ponto, porque é muito referido o fascismo do Chega e eu, efetivamente, e agora estou a falar a sério, eu gostava de ter a certeza absoluta se em algum ponto, em algum momento, alguma coisa dita por algum membro oficial do Chega pode ser, pode ser, Tiago, não é que isto que eu vá dizer, sim, isento Chega de fascismo ou não fascismo, é o próprio programa do Chega, são as próprias ideias que o Chega difunde ou tenta difundir, que definem se o partido tem ou não alguma coisa de fascista. Agora, o facto de ser chamado de fascista, de certeza, e em Portugal sobretudo, não faz dele fascista, porque em Portugal o CDS do pós-25 de Abril sim, era, entre aspas, obviamente fascista. O Sá Carneiro era obviamente fascista. claro, O claro. Cavaco foi obviamente fascista. Nós os dois, Nós dois, um primo meu e dois vizinhos e não sei o na quê. O verdade Passos somos todos, Coelho, o Durão Barroso não teve tempo de ser fascista, mas também estaria a caminho. O Passos Coelho foi o cúmulo do fascismo. claro, Quer claro. dizer, Pois é, lá está a palavra, sim, é daquelas a palavras força da por palavra e a pertinência da completo, palavra em Portugal sim, é absolutamente nula, não é? Quer dizer, sim, eles usam pois, isso. sim, esse é um dos problemas, sim, também. Eles usam isso, mas os miúdos usam tipo no meio das frases, não é? Sim, sim. Os miúdos agora. Sim, a propósito disso, uma espectadora nossa também, chamada Inês Carrolo 7204, enviou-nos uma mensagem durante esta semana a dizer, e agora vou citar: Caro Tiago, creio que deverá deixar de usar as expressões. Epá, eu hoje não consigo ler, mas o que é que se... Talvez aprender a ler antes de querer fazer um podcast de rasparta. Bom, caro Tiago, creio que deverá deixar de usar a expressão porventura. Fim de citação. Usas. E depois dois Olha, emojis. nunca dei por ela. É possível que sim, eu sou um bocado dado a usar todo o tipo de. Eu uso mais Boa Aventura, como se viu há 2 minutos. Boa. Sim, porventura, aparentemente eu uso. Acho que uso, sim. Seguido Não, de não, não, dois não dei por ela. smileys. É simpática a mensagem, lá está. A mensagem da Inês Carrolo 7204. Obrigado, Quando nos Inês. dizem essas coisas, uma pessoa fica com isso na cabeça, nunca mais na vida vai usar o da Nunca palavra. mais é possível. É, sim, sim, sim. Vou passar a usar, se calhar, eu pensei, Portutatis. Lembras-te de Sim, Portutatis? claro, do Asterix, né? Do Sim. Asterix, se calhar vou passar a usar exatamente com o mesmo sentido, mas começa por também e foi a única que me ocorreu que possa substituir por Ventura. Portutatis. Por Enfim, Júpiter, por Uno.
Exatamente, tu Se Tátis, que qualquer era, coisa. segundo fui ver, um deus celta da antiga Gália e Grã-Bretanha. Obviamente, conhecíamos a expressão dos livros do Asterix, mas eu não tinha a consciência do que é que se tratava, para ser sincero. Bom, Alberto, nós vamos, se calhar, acabar por aqui o primeiro tema. O segundo tema é um bocadinho, é um digestivo, não é um digestivo, é um tira-gosto, assim é que é. É um Uhum. tira-gosto, mais ou menos, por acaso não é tanto, se calhar, como isso, um tira-gosto, porque depois no terceiro tema havemos de, se calhar, de voltar aqui a alguns aspectos que apontámos neste tema que agora finda. Estás de acordo? Vamos passar ao Estou segundo de tema. acordo, desde que façamos uma referência a outra, entretanto, ao patrocinador, o azeite da Lismã continua a Uf, como é que é patrocinar-nos, possível? Como é e que é nós somos uns possível? patrocinandos ou patrocinados um bocado ingratos. Realmente, Eu gosto mais de patrocinandos, embora não patrocinandos sei é se não giro. saiba se existe, mas Não, se calhar não deve existir. não deve existir. Somos pobres, é verdade, em termos como patrocinados, porque me esqueci de mencionar logo de Falta-nos a início. gratidão. Falta-nos a gratidão. Falta-nos um bocadinho, falta-nos um bocadinho. Felizmente o programa abre logo com É um verdade. pequeno vídeo de referência ao azeite de talismã e depois no cantinho do ecrã também, naqueles que são os momentos altos do programa aparece também uma garrafinha do azeite de talismã, cujo apoio nós muito agradecemos e que permite que continuemos a fazer a lenga-lenga do costume. Portanto, muito obrigado ao azeite de talismã e é com esta referência muito positiva que acabamos o primeiro tema e vamos já avançar para o segundo. Vamos a isto. E cá estamos, de volta à lenga-lenga do costume, e desta vez vou começar a segunda parte, voltando a agradecer o apoio do Azeite Talismã. Alberto, vamos ao segundo tema da semana, Uhum. como Vamos referi há um lá. bocadinho, é um tira-gosto deste primeiro assunto, porque vamos mencionar a passagem de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa pela Guiné-Bissau, onde na quinta-feira passada o nosso demissionário primeiro-ministro foi condecorado com a Ordem Nacional Colinas de Boé, uma das mais altas condecorações. Epá, Desculpe. eu hoje estou bonito. Não, não, estou-me a rir das colinas de Boé. Colinas de Boé é a Ordem Nacional atribuída pela Guiné-Bissau. É uma das mais altas condecorações atribuídas pelo Presidente da República daquele país africano, com a qual foi condecorado o nosso demissionário primeiro-ministro António Costa, sendo que Marcelo Rebelo de Sousa já tinha sido condecorado em 2021 com esta mesma ordem das colinas É a de segunda mais Boé. alta de lá. Acho que a mais alta é a medalha a comenda das escarpas Das, fixes. nas escarpas de Boé, ou não? Das Porque escarpas isto... fixes. das escarpas fixes. Está Outra bem, coisa está bem. assim, não sei, as Outra colinas coisa de assim. Boé é giro. Não E a sabia que Boé era uma referência geográfica da Guiné, não fazia ideia. eu também não. E por acaso, Não, não. lamentavelmente, não fui, não tive tempo. Pode não ser uma referência geográfica, se calhar pode ser Pois mesmo pode. pá, colinas de Boé, colinas espetaculares, colinas Ah, muito giras, não epá, sei. desculpa, estou Ou muitas lento. colinas Não, de bué. de Boé. Ai, Claro, claro, epá, não tinhas não visto tinha. Boé. Ah, Lamentável. ok. Muito giro, Alberto. O mérito, tiveste todo o mérito Pá, não foi, nessa piada. não foi grande, não foi A grande, grande estupidez coisa. está toda do meu lado, sim. Não, é Sim, que eu achei piada ao nome, colinas de Boé, sim. é muito, sim, Pode ser faz todo o muitas sentido. colinas. Pois pode, de bué de colinas, só que Boé de soava melhor colinas, pá, colinas aquilo de bué. tem. Talvez, não, confesso que não conheço muito. Deve ser, agora a sério, deve ser uma região lá da Guiné, não faço ideia. Sim, lamento, Desculpa, de facto, da Guiné. tenho que assumir que não conheço a topografia da Não, Guiné-Bissau não, como também tinha a não. obrigação de conhecer ou pelo menos de sobre a qual tinha a obrigação de me ter informado antes de Tens referir a as obrigação de colinas de conhecer a Bué. topografia da Guiné-Bissau. Sim, de ter informado, a gente podia ter informado antes, é um Sim, sobre facto. o que é que são as colinas de Bué, Agora, mas conhecer as colinas de cada lugarejo da face da Terra é um bocado complicado, não é? talvez seja complicado, demasiado ambicioso. É, De qualquer forma, mereciam ser conhecidas, mais que não seja, porque estão no nome da condecoração, de condecorações atribuídas a pronto. Marcelo Rebelo de Sousa e a António Costa. O que é que podemos dizer sobre esta visita? Assim, de passagem, muito rapidamente. Coisas engraçadas. Fui, isso sim, investigar um pouco sobre o atual presidente, o Umaru Sissoko Embaló, e peço desculpa se Falou assim. pronunciei mal aqui algum destes nomes. Embaló acho que está correto. Embalou estará corretíssimo, não faço, Sim, também não sei. sim, Baló tem o acento no O, não há dúvida que é aí que se acentua a palavra. E fui descobrir uma notícia da agência Lusa, portanto, certamente que não é aqui uma notícia plantada por perigosos elementos da extrema-direita, referindo que o presidente é Uhum. autoproclamado, Parece que o sim. presidente tem Baló, à partida é um pouco estranho,
E diz o líder da notícia que o presidente autoproclamado da Guiné-Bissau afastou o chefe de governo depois da tomada de posse simbólica, entre aspas, e que entretanto já havia um novo presidente interino, isto em 2020. Portanto, este presidente Embaló autoproclamou-se presidente da Guiné-Bissau naquilo que muita gente identifica como sendo um golpe de Estado. Mas não é, Tiago, desculpa, a Constituição da Guiné prevê que o chefe de Golpes de Estado seja Estado. aquele que se declara, que se autodecreta, Ah, então está. autoproclama em primeiro lugar. Então peço Faz desculpa, parte, está tudo de faz parte acordo da com a Constituição tramitação guineense. legal. É. Ok, então Eles estão nesse lá e aspecto, tal a conversar e o tipo que se lembra de dizer eu sou presidente. Pronto, é emprestado. tumba. Então é o Estou a senhor o brincar, presidente. ainda vamos ter Claro. espectadores a dizer que eu Não, estou enganado. Eu sei que devo estar enganado. Sim. em Não estou princípio enganado porque espero estou a que estejas, brincar. apesar Não, de tudo. não Sim. estou convencido de que isto seja assim. Portanto, o nosso Presidente da República e o nosso demissionário Primeiro-Ministro foram basicamente participar de uma cerimónia em que acabam por ser distinguidos por aquilo que acho que tem que ser referido como, não sei, a palavra ditador será demasiado Pode ser forte neste ditador, caso, pode ser maluco também. Não. pode acumular, e portanto foram validar, aparentemente foram validar o atual regime da Guiné-Bissau, aceitando esta Foram condecoração. prestar vassalagem a um Pois, regime pouco recomendável, não? sim, outras hipóteses seriam a recusarem a condecoração. Outra hipótese mais corajosa seria, por exemplo, irem à Guiné-Bissau, fingir que vão aceitar a condecoração e depois, imaginem isso, em plena cerimónia, aproveitarem um eventual tempo de antena para denunciarem a falta sim, de E democraticidade de ligações ao que parecem garantidas do país ao narcotráfico, por exemplo. Acho que é uma das maiores pontes africanas de passagem de droga entre a América Latina e a Europa. Então, apesar de tudo, a economia tem um certo dinamismo. Um Tenho, certo... noutro lugar, na Rádio Observador, pus a hipótese de eles terem ido lá aprender a estimular a economia. A nossa Peço desculpa, não tem dinamismo de espécie nenhuma, pois, mesmo o turismo, com estes esforços para acabar com o alojamento local, estas coisas todas, sim. que é a única coisa que ainda resta. Está em risco, não é? Não sei se, por hipótese, eles irem lá aprender a estimular a economia por outras vias, entre as quais a do narcotráfico. Não é? Isso é o import, é o chamado import-export, não é? É a É o importação de clássico. competências ou de skills, ou Sim, lá como é que eles dizem. Então. acho que é skills em Em estrangeiro, português, que em são português é melhores. skills. Né? Sim, é superior a competências É, porque é em Em estrangeiro. português já disse Valências, não sei porque, a referência a uma cidade Valências. espanhola, não é? Va- Sim, Nunca sim, percebi. Valências. Sim, é verdade. Mas Alberto, atenção que há outra coisa, há outra ligação forte, além da ligação histórica de Portugal à Guiné-Bissau, Uhum. ahm, cujo percurso tanto no período colonial como pós-colonial tem sido de grande sucesso, ao nível democrático, nomeadamente. Há aqui ligações importantes e interessantes, sendo que eu destaco o facto de o ex-melhor amigo do primeiro-ministro, o ex-melhor amigo de sempre do primeiro-ministro António Costa, Diogo Lacerda Machado, ser presidente, e agora remendo Uhum. aqui para uma notícia do público, também penso que, enfim, Não, não é será verdade, o o que vais público dizer. que, Está sim, aqui. que vou faltar à verdade, Diogo Lacerda Machado, que é presidente do maior banco da Guiné-Bissau, o que Eu acaba nem por sei ser se é um banco da Guiné-Bissau ou se é um banco que está sediado na Guiné-Bissau e até abrange, tem atividades noutros países, não sei exatamente, o que é que chama-se Banco, o Banco sim, Africano Ocidental, Ocidental Africano, é uma coisa do género, pois, não é? lá está, também sobre isso me devia ter informado um pouco É, mais mas é em uma coisa do detalhe. género, mas não tenho a certeza do que estou a dizer, Se- se existem outros países que não na Guiné-Bissau. De qualquer maneira, eu ia dizer suspeito, mas É, não, o é uma sinistro, assim, não, coincidência mas é engraçado, curio- vamos usar é a palavra curiosa, é engraçado. uma curiosa, É, curiosa coincidência. o Ahm, presidente ser um não guineense, um não pois, africano, ao que sei, por acaso é um português, isso só nos honra, não é? E por claro, acaso, ainda mais por acaso, é um português que era o ex-melhor amigo, ou do primeiro. é o ex-melhor amigo do doutor Costa. Oh, Alberto, mas Oh, quer dizer, agora não vamos valorizar os portugueses que triunfam em grandes carreiras no então estrangeiro também e tínhamos o Horto Osório no Lloyds Bank, não era? tínhamos o Essas António coisas. Simões E também agora, no Santander, exatamente, agora temos exatamente.
temos o Lacerda Machado no banco lá, não sei o que da Na Guiné. linha de grandes, sim, de grandes banqueiros internacionais de Exatamente. reconhecido prestígio, descobrimos agora Lacerda Machado. Eu acho que mesmo que se fosse pesquisar mais sobre este banco, é possível que não encontrasse grande coisa. Normalmente tende a acontecer. São hum, discretos, a banca é discreta a por banca natureza, não é? quer-se discreta, Claro, sim, claro. nomeadamente em certas Nomeadamente na latitudes, sim, Guiné-Bissau. em certas latitudes e quando são geridos por certas e determinadas pessoas, convém Uhum. manter assim esse tipo de sigilo. Mas é uma coincidência interessante, e foi bom ver António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa lado a lado. Mas ah, não, e não inter- viajaram lado a lado, curiosamente, Ai pelo menos não! as informações que Ah, eu pois tive, tu não, referiste, viajaram em pois, voos diferentes. O que mostra, entre outras coisas, mostra que aquelas conversas da pegada de carbono e das alterações exatamente. climáticas são a treta que já imaginávamos que seriam. Não fizeram plane Nada, pool, nada, nada. Cada um foi no seu voo e depois mostram também, e isso para mim é o que me ofende mais, que eles não liguem às alterações climáticas, o que eles desprezem até acho giro. O que eu não acho tão giro é que desprezem o dinheiro dos contribuintes de maneira que lá está, para prestar vassalagem a um Estado mais do que duvidoso, têm de ir daqui à Guiné em voos diferentes. pois. Eu presumo que não sejam voos Sim. comerciais, não tenho a certeza. Não acho que haja assim tantos voos comerciais Eu entre diria Portugal e a Guiné e que, que eles viajem assim. pois, sim, Acho que sem não. dúvida. Pelo menos Pois, o Presidente da República viaja, costuma viajar lá nos Falcon e aquelas coisas, não é? eu diria que no mínimo um deles, E o quer Costa dizer, se também. tivessem ido os dois em voos que não, exatamente, que não num avião da Força Aérea, enfim. Mais uma vez, talvez os nossos espectadores nos possam esclarecer sobre este assunto, porque já quando foi acho que foi da viagem, eu já nem sei qual, de que viagem é que foi, se foi à Hungria, se foi à Uhum, Nova também foi de Zelândia, Falcon. sim, Aquela houve com passagem, espectadores que com nos escala ajudaram. na Hungria, não é? Para ver um jogo de futebol do José Mourinho, não sei o quê. Exatamente, sim, sim, Ok. da final da Liga Europa. Já nessa Uhum. altura, alguns espectadores versados em questões de aeronáutica nos esclareceram sobre detalhes dessas deslocações. Portanto, se quiserem fazê-lo de novo, agradecemos. Mas, portanto, é isto. Continuam a ser. É bom ver que os nossos mais altos representantes da nação continuam a ser políticos de grande prestígio. Em sítios onde a democracia e Não o tem prestígio prestígio das nenhum. instituições Onde a democracia não tem prestígio, precisamente. coitados, também, epá, mas pronto, mas Já, têm eles prestígio, já não é já mau, não é é preciso ir mau, aos não é poucos, mau. ir É verdade. construindo carreiras democráticas deste passo a passo, começando lá por baixo e eventualmente Mesmo por baixo. um dia poderem ser, exatamente, poderem ser representantes democráticos de nações mesmo como deve ser. Ahm, Bom, Alberto, o que não é preciso, o que não é preciso ir à Aham. Guiné-Bissau para conhecer é o azeite de talismã. Mas na verdade já em vários países é possível conhecer o azeite de talismã. Confirmas? Sim, sim, sim. Acho que existe. Acho que não é uma venda massificada, mas está disponível na Grande Nova Iorque e na Na- Holanda. Sim, Então, vários sítios, sim. então também a diáspora dos espectadores da A Lenga-Lenga do diáspora costume da lenga-lenga. Sim. também podem, sim, a diáspora da Lenga-Lenga pode começar a dar-nos feedback e se calhar até mandar foto, isso é que era espetacular. Isso era giro, Fotos do isso era azeite de giro. talismã Eu não em tenho a várias certeza paragens. absoluta que esteja, mas suponho que sim, que o plano original, eu não tenho falado sobre o assunto com Mas ninguém, mas isso acho até que o plano lança um original desafio, envolvia isso, a venda até noutros lança o países, entre os quais desafio, esses, Estados Unidos pronto, e até Holanda e tal. Estados Unidos e Holanda lança o desafio muito E mais qualquer engraçado coisa, sim. à diáspora portuguesa nesses países, o desafio de buscar o azeite de talismã e de depois mandarem É, se calhar nos fotos. Estados Unidos não será tão fácil, porque aquilo é grande. Na Holanda, É se grandinho, não realmente é? estiver à venda, é capaz de ser relativamente viável encontrar. Pois o meu receio é que a malta que vai normalmente para a Holanda vai em busca de De comprar outras outro tipo de substâncias. produtos, sim, de outras Uhum. substâncias que não são Também é verdade. tanto é resultado não é tanto o fruto da oliveira, não é? Que procuram, Não, pá, é outro tipo olha, de galambices, sabes? Sabes? é Galambices. isso, é mais isso, é Epá, mais desculpa a isso. piada, esta piada saiu mesmo, Foi saiu-me ótima. tanto a Parque Meieira, assim, uma coisa. Epá, mas quer Sabes, dizer, ai, sabes, por amor filho, de Deus, galambices. décadas Aquelas e coisas de décadas, 1947. sim, Aquelas mas coisas. décadas e décadas de humor feito no Parque Mayer, bem espremido, onde sair coisas, pelo menos uma dúzia de coisas ótimas. Essa é uma Sim, já. delas. Sim, houve aqui, por acaso tivemos um espectador cujo nome eu agora não consigo mencionar porque devia ter tirado uma foto desse comentário e não tirei, e agora não consigo descobrir. Mencionou que os produtos descobertos em casa de os estupefacientes, em casa
do ministro Galamba são desse nosso espectador, não são do ministro Galamba. E, portanto, a atenção São meus. das autoridades, sim, é ir verem à caixa de comentários da Lenga-Lenga do costume número 70. Assim sendo, e dito isto, vamos então ver o reclame do anúncio do azeite de talismã. O momento alto da Lenga-Lenga do costume todas as semanas. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E estamos de volta, recompostos das duas primeiras partes da Lenga-Lenga do costume, graças ao reclame do anúncio do azeite de talismã. E bem precisamos de ânimo renovado, porque o último tema desta semana, na verdade nós tendemos a trazer à Lenga-Lenga do costume temas que não são especialmente agradáveis, que não dispõem propriamente bem, mas enfim, acho que eu preferia que o mundo estivesse melhor, fosse um lugar melhor e que por isso nós não nos sentíssemos motivados para fazer a lenga-lenga do costume, Alberto, mas a verdade é que não faltam temas para abordar, Não, não. sim, não, infelizmente não. E este também não é nada agradável, porque há um novo influenciador no TikTok. A palavra nem é minha, até é de uma notícia da CNN que eu vou agora citar e que diz assim: Osama Bin Laden foi um assassino em massa, não um influenciador do TikTok. Fim de citação. Também insuspeita, suponho eu, a CNN, nos dias que correm, pelo menos, de ser um Sim, perigoso pelo menos o mundo. relativismo ainda não chegou a esse ponto da CNN tentar Felizmente não, e já agora reabilitar o Bin Laden, não é? Mas exatamente, ainda não chegou a esse ponto. Epá, isso, apesar de tudo, o Alberto deve dizer que é um sinal de esperança. E já agora aproveito para sim, referir sim. outra coisa, muito de passagem, que só lateralmente, ou não tão assim lateralmente, tem a ver com este assunto, que é a forma como se tem comportado a administração americana também em relação. E porque esta questão do Bin Laden está muito ligada ao que se está a passar em Israel e Em na Israel, Palestina. sim. É também de realçar que, até ver, epá, bater aqui na madeira, a administração americana, até ver, tem conseguido, apesar de tudo, manter e isso está a causar algumas perdas junto de fações da sociedade americana, destes extremistas Sim, não estão a neofascistas gostar, de não estão a extrema gostar esquerda que não estão a da gostar administração exatamente está a do fazer, não, posicionamento da não. administração, epá, e Mas eu tem espero sido, sinceramente. epá, pelo que eu sei, vou dizer as vias a que me chegaram, tipo Nuno Rogério e tal, que contactaram do governo de Israel, não será bem isso, mas qualquer coisa assim aparentada disso. Sim, Pelo que eu perto. sei, epá, sim, acho que a administração Biden tem demonstrado um apoio, não é só uma questão pública, tem demonstrado um Sim. apoio a Israel inequívoco, quase sem Sim, o precedentes, secretário quase Blinken, sem não é? precedentes, O sim. secretário Blinken também tem sido bastante perentório a esse nível. Uhum. Não, Joe Biden, pá, lá está, relógio parado acerta 2 vezes ao dia. Também um bocadinho fora deste âmbito, mas no fundo o âmbito é todo o mesmo. Quando agora da visita de Xi Jinping, e estamos a desviar-nos um bocadinho do tema, desculpa, mas eu lembrei-me disto. sim, 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 claro. Da visita do presidente chinês, Sim. do ditador chinês Xi Jinping a São Francisco nos últimos dias, e respondendo a uma pergunta de uma jornalista que se ainda, feita a Joe Biden, se ainda considerava depois deste encontro o presidente Xi Jinping um ditador, e Joe Uhum, Biden disse que uhum. sim. O que foi bestial, e circula aí nas redes sociais uma reação do secretário Blinken a esta declaração, e é uma reação engraçada. Há aquelas caras que ele faz sempre que o Biden diz Sim, qualquer coisa. sim, sempre que está sempre à rasca com o que é que o Biden vai dizer. Desta vez disse uma coisa, pá, incrivelmente acertada Disse. e corajosa, não sei se conscientemente ou não, mas corajosa e surpreendente respect. Como já tinha dito, também lembro, Tiago, em relação ao Putin, também é verdade.
Também. Também não hesitou nessa matéria, Não, e isso é importante, quer dizer, é por muito cima ou por importante, é baixo, ou muito ao lado do importante. folclore todo, destas. Sim, sim, sim. E nós temos, e é importante dizermos isto, lá está, mostrando, eu acho que mostrando uma certa flexibilidade da nossa parte, porque temos Muita sido flexibilidade, nós somos muita, extremamente flexíveis e democratas, e e democratas. temos sido fortissimamente críticos da administração americana e continuaremos a ser em relação a muitos assuntos, mas nestes dois pontos em particular, é pá, sim senhor, Sim, sim. espero que se mantenha esta posição da administração americana em relação a estes dois temas. No fundo, três: a China, a Rússia e Israel, enfim. Mas isto porque comecei por dizer que, e é esse o tema central da terceira parte da lenga-lenga do costume, que Bin Laden é a nova vedeta do TikTok, porque uma carta que Bin Laden escreveu, chamada A Letter to America, em 2002, Era uma música dos tornou-se... Proclaimers, era um duo escocês, dois gêmeos escoceses cantavam Ok, If mas you go, would you send by a letter from America, peço desculpa, esta é To America. Se calhar to America. Bin Laden baseou-se, se calhar, nesse tema para escrever esta carta à A América, canção não dos sei. Proclaimers. Talvez, A, talvez. outra, a canção era simpática Antes, para com a América. o Bin Laden estava muito longe de ser o troglodita que vivia na fase final da sua Sim, vida, teve instrução escondido em académica, grutas isso. ou algures no Paquistão, sim, E sim. nem sequer a instrução académica destas universidades woke de agora. Teve instrução académica Pois. a sério, Sim, suponho. Não? lá está, não estou certo de que ligações à família real saudita ele tinha, em termos de parentesco, mas Uhum. era um membro muito próximo da família real saudita, quando houve uma espécie de uma dissensão que na altura para a qual foi chamada a atenção pela família real saudita, a administração americana, na altura, e do perigo que ele representava e por aí fora, e a história depois, enfim, desenrolou-se mais ou menos como sabemos. Mas estava muito longe de ser um indivíduo afastado da realidade ocidental ou profundamente inimigo da civilização ocidental antes desta radicalização que também Sim, ele aconteceu na sua estudou na vida. Europa, sim, sim. Pois, exatamente. Portanto, Claro. enfim, esse percurso também é interessante. O que interessa mais para o caso agora do que estamos a falar é que esta Letter to America voltou no TikTok de uma série gigantesca de jovens, Uhum. enfim, suponho que principalmente norte-americanos, que tiveram acesso a esta, que através de alguns meios de comunicação social, suponho eu, não sei exatamente onde é que esta tendência começou, mas alguém voltou a esta Letter to America, e muitos destes jovens leram essa Letter to America para concluir que, é pá, sim senhor, Bin Laden tinha toda a razão em querer destruir o mundo ocidental, em querer destruir o mundo, os colonizadores e opressores ocidentais, que fizeram por merecer, neste caso, o 11 de setembro, e ligando isto depois ao que se está a passar também em Israel e na Palestina, porque boa parte desta Letter to America refere também a posição de Bin Laden em relação ao Estado de Israel, que é uma posição, não surpreendentemente, a favor da extinção do Estado de Israel. E, Sim. portanto, esta Letter to America conjuga aqui uma série de fatores que agradam a estas novas gerações educadas no ódio, e voltamos aqui ao primeiro tema da semana também, da FCSH, estas gerações de jovens ocidentais educados no ódio ao mundo, que lhes permite serem jovens, em muitos casos desocupados, a viverem com um nível de bem-estar do qual nunca ninguém na história da humanidade Nunca. beneficiou, e a quererem destruir o mundo que lhes permite ser estes jovens revoltados A precisamente verdade é contra que esse mundo. nunca abdicam desse mundo, não é? Nunca abdicam, Isso cria nem nunca algumas daqui. suspeitas face à convicção e à real convicção com que eles dizem estas coisas, porque eles Sim, são contra o Ocidente, são contra a América, são contra a Europa, são contra não sei o quê, mas nunca, salvo 0,0001%, talvez, portanto, uma pessoa ou duas, nunca saem daí para ir, por exemplo, combater ao lado desses pois, malucos, dos nesse caso talibã. normalmente Para até, integrar os talibã, por exemplo. pois é isso, nesses casos até são tão poucos que nós os conhecemos quase de nome, não é? Sim, sim, Daqueles houve um casos caso, ou dois, ou três, sim, sim, de são portugueses que foram identificados como. combater na altura com o ISIS e tal, do qual Exatamente. o Presidente Sim, Trump sim. tratou também na altura, não desses portugueses, mas do ISIS. Do ISIS. Sim, mas realmente é muito pouco massivo esse movimento de jovens que odeiam
o Ocidente opressor a viajarem para estas paragens para se juntarem à causa que só aqui querem defender. E, portanto, isso ajuda-nos a esclarecer, desde logo, aquilo que são os reais objetivos de grande parte desta gente e que não passam por sinalizar uma virtude que nem eles, uma suposta virtude que nem eles percebem Suposta muito bem. virtude, eu estava aqui a pensar, quer dizer, Suposta virtude, exatamente, é mais de quem está. sinalizar atrocidades do próprio caráter, Pois é isso, sim, desvios isso, sim. grotescos do próprio caráter, mas pronto. Pois, precisamente, e depois o que também é bastante óbvio é que imagina que tu és uma potência em franco crescimento que quer tomar o lugar de uma outra potência Uhum. que foi Estou a ver líder em onde queres todos os chegar, estou a aspectos, ver. sim, nos últimos 500 anos e que conseguiu níveis de bem-estar e de desenvolvimento e de progresso e de respeito pelos direitos humanos como nunca vistos no mundo, e que há uma outra potência que quer tomar o lugar dessa potência com um regime autoritário, totalitário, autoritário, tudo isso, e que não te passaria pela cabeça, sendo tu o líder desta nova potência emergente, não te passaria pela cabeça criar imagina, uma aplicação de telemóvel que inundasse os países ocidentais de propaganda anti-Ocidente, que iria no exato sentido em que também o ensino superior nesses países ocidentais tem criado estas gerações, e que ajudasse a dar força a este caldo de cultura que no fundo cria gerações de bárbaros que já estão dentro das nossas muralhas, não é? Portanto, é uma invasão que não é sequer a típica invasão para a qual este tipo de dicotomia nos remete, sei lá, uma invasão que levou à queda, por exemplo, do Império Romano, mas uma invasão feita a partir de dentro, De dentro, gerações né? que são Não criadas são os barbarians at the gate, mas os at the barbarians já estão gates. para lá, já estão para cá Sim, dos sim, portões, não sim, é? que estes cavalos de Troia todos colocaram Exatamente. aqui dentro. E essa aplicação podia chamar-se, sei lá, Tec-Tac, ter assim um Sim, ou nome qualquer que coisa ficasse no assim, ouvido, parecia, exato. Toc-Tic, não sei, de repente Kit Kat já estava ocupado pelo Kit Kat chocolate, já está, exatamente, sim, mas acho que se tivéssemos aqui mais 5 minutinhos em brainstorm, a gente chegávamos chegava a um lá, a nome gente bom, a um nome bom para chegava-se uma lá, sim. aplicação, sim. Até que uma aplicação que, para disfarçar, até podia existir também nesse império que quer tomar conta do mundo, com o mesmo nome, para as pessoas pensarem, não, mas eles lá também têm isto há lá e há cá, é igual. Mas lá, digamos, Lá, não é bem lá igual. a aplicação teria o intuito de educar as massas, digamos assim, em coisas que são úteis, tipo engenharia e coisas do género, e cá seria uma outra versão destinada a alimentar este ódio ao próprio sistema, à própria civilização Sim, em mas, que, também, em mas que também estão. devo acrescentar, não só Sim. isso, ainda há coisas piores. O TikTok serve para. Soube outro dia, aprendi há 3 dias que o TikTok serve para uma coisa chamada dancinhas. Acho que Isso é está na assim, gênese do. dancinhas. Dancinhas? Dancinhas ou qualquer coisa assim. Sabe Então, que os mas, miúdos, uns miúdos, alguns com 20 e tal anos, mas com idade mental de dois, pelos vistos, fazem umas dancinhas para o TikTok e têm 1 milhão, sei lá, 500 mil então, mas seguidores isso, ou 1 milhão. eu acho que isso que o TikTok conquistou esses jovens de 30 anos pelas dancinhas, Começou por aí, ok. Isso pelas foi dancinhas. é como Sim, foi. o traficante de droga que oferece a primeira dose, mas as outras Precisamente, já são a precisamente. cobrar. Depois, Ok. as dancinhas começam a ser acompanhadas também porque há sempre música no TikTok. Sim, uma Por sanfona músicas, qualquer ali a tocar uma coisa pronto, enervante, não é? inócua de início, só Sim. chata. E depois, se calhar, as letras começam a ser trocadas lá está, pela Letter to America, do Bin Laden. E de repente está toda a gente muito contente nos Que Estados está a Unidos e dançar na ao som do Bin América, Laden, não é? do Depois. Bin Laden a querer extinguir a própria sociedade que permitiu que tantos inúteis sem ocupação e que em nada contribuem para o progresso da nossa sociedade possam dar-se ao luxo de a querer destruir. Quer dizer, É verdade, é sério. nada disto pode, eu acho que é difícil conceber como é que isto pode acontecer que não no contexto de uma alucinação geral. Eu não sei, francamente é difícil perceber como é que é possível
sem um fator de contágio social de algo que esteja perto de uma alucinação total que E pá, o permita. TikTok está longe de certeza de ser o único responsável, mas Não, claro que sim, se claro uma que pessoa sim. de vez em quando parar, precisa parar muito, parar um minuto para pensar no estado em que o mundo está em termos de. Eu vou dizer uma palavra que não, da qual não quero aquelas, não vou dizer com aquelas conotações do costume, mas de valores, em termos de valores. E não estou a Hum. dizer, o mundo está perdido, esta juventude e tal, e não sei o quê. Não, mas Mas também, estás a quer dizer mais ou dizer, menos. mas Mas também um também, bocado, mas não no mas sentido também. convencional do termo, eles ouvem estes tipos do rock que são Sim, os drogados. Não, não é por aí, nada disso. Não, mas o mundo está totalmente de pernas para o ar. Há um grau de um grau de aceitabilidade, de aceitação, pá. Vamos por palavras normais. Há um grau de aceitação de coisas absolutamente, algumas graves, outras menos graves, mas no geral absurdas, uhum, que é difícil de acreditar. E não estou a falar só até em relação à esquerda, estou a falar em relação a uma série o próprio Trump ser presidente dos Estados Unidos foi uma coisa que na manhã, quando acordei com essa informação, embora eu estivesse muito longe de querer que a Hillary ganhasse, achei estranho. Há uma série de coisas que nós achávamos estranhas e eu ainda uhum. continuo a achar e que o mundo se habituou a tomar como adquiridas e normais e em muitos casos, não no caso do Trump, mas em casos muito mais graves que o Trump, desejáveis. Sim. Não, É, sim, há o muita caso do Trump, estranheza a acontecer e que não é sim, tomada, não é vista como a estranheza que de facto é vista como sim, normalidade. A normalidade. normalidade de hoje é muito estranha. E é assustador o ritmo a que progride essa normalidade, Sim, porque, tem sido muito rápido, Tiago. sim, porque, repara, mais esquisito ainda do que o Trump ser eleito presidente, que realmente foi muito esquisito, como é que esta É um personagem bocado é presidente, esquisito, é o é facto de sim. fazer 4 anos de mandato, sim, e no fim dos 4 anos de mandato tu dizes, epá, este gajo foi um bom presidente. Sim, Este gajo, sim, sim. Também é comparando com as estranho. alternativas, é ainda mais bizarro. É o que é que se está a É. passar para Sim, que este gajo, um tipo vindo completamente fora da política, que nunca foi político na vida, de não, quer repente, dizer, e que é de caráter um pantomineiro desagradável, não é uma exatamente, sim, pessoa sim, que exatamente, esperasse de nada de repente, especial. Sim, sim, sim. enquanto presidente dos Estados Unidos, é claramente melhor do que muitos dos que vieram antes, imediatamente antes, se calhar que todo, Sim, igual. sim. E eu acho que isso diz também muito sobre isso a que te referes, não é? Sobre a estranheza de tudo o que se está a passar. O mundo está muito estranho, está muito. Todos os dias somos confrontados com notícias que antigamente seriam aquelas notícias parvas do 1º de Abril, que havia aquela Sim, tradição de sim. inventar umas histórias e tal. Mas, Jornal do cá, Jornal incrível, Incrível e exatamente. coisas do género. Exatamente. Homem nasce com Jornal do pênis na Incrível. testa e tal. Uh, Atenção, epá, isso hoje lembro-me em dia, dessa. isso há de ter um nome. Isso há de ter um nome Essa nas doença. identidades de género. Por acaso, se não tem, devia ter, Não atenção. tem, é um homem que não tem o pênis na testa, mas identifica-se como tendo o Como pênis na tendo, testa e e temos qual que é o aceitá-lo problema? assim. E qual é o Temos que aceitá-lo problema? assim. Exatamente, exatamente. Desde que ele use umas Ah, cuecas na cabeça, pronto, uma sim, coisa qualquer eu, para cobrir. eu não estudei o suficiente para saber sobre isso, só ouvi assim algumas coisas, meio se tivesse tempo, era um assunto que me interessava estudar. Mas diz que isto não é estranho, isto genericamente, não isto em concreto, mas este tipo de movimentos não são estranhos no fim das civilizações. Parece um bocado. De, de, Cheira assim um bocadinho de, a não é? início do fim, sim. Sim, mesmo estas coisas de confusões em relação ao género e assim, lá está, eu gostava muito de estudar sobre isso, se tivesse vagar, mas parece que mesmo no fim do Império Romano, historicamente, há coisas que são de alguma forma, que fazem paralelos com isto, estas coisas da, de- deste, deste, destes tons de cinzento, em que Uhum, coisas que até uhum. aqui eram preto ou branco e que eram coisas Um, mais do que um relativismo o extremo, não é? relativismo, sim, o É, relativismo em não. questões, nomeadamente de Sim, sim. género e em todas as outras, que é típico do final das civilizações. Portanto, em princípio, é isso que está a acontecer. É isso que está a acontecer. Uh, Provavelmente pode ser um fenómeno que dure essa queda a existir. Essa queda pode durar, se calhar, muitos anos, décadas, eventualmente um pois é, século, não sim, sei. pode, pois, Não sei, se calhar muito menos do que isso, não faço ideia, pois a velocidade mas é um dessa queda processo. Hoje em dia é tudo muito rápido, pois é, mais do que no tempo do Império Romano. sim, não estamos com isto a dizer que é melhor começarem a fazer as malas e fugir não sei para onde também. Para onde depois? Nós temos em off, A temos Guiné, quer falado, dizer, a Guiné está lá um banco jeitoso onde a gente pode pôr as olha, poupanças porque e tal. não? Porque não? E parece estável aquilo, porque este senhor que é atual presidente também não parece ter vontade de convocar eleições ou de abandonar o cargo.
É relativamente estável, de vez em quando, assim, sei lá, de 10 em 10 anos há um golpe de Estado em que chacinam boa parte de Sim, mas, ocupantes do poder e 10 vêm anos, outros e tal. 10 anos já não é mau. Não é Perante mau. a perspectiva da velocidade a que isto vai. Nós temos muitas vezes conversado, noutras circunstâncias e em off, nomeadamente, sobre para onde fugir, mas também isso não é muito evidente. Não, hoje em Texas, dia não. Tennessee, Sei não lá, a sei, Ilha da Páscoa ou assim, não sei. Flórida, sim, A já Ilha da correu Páscoa mal, parece já pacata, não sei. parece, mas já correu, aquilo parece não ser muito dado a correr bem, o Porquê? povoamento da Ilha da Páscoa. Não, pois não, da primeira vez não correu, pelo menos. Não correu muito bem. É questão de tentar evitar começar a querer fazer estatuetas muito grandes de pedra, porque Ai, acho foram feitas, não são naturais. Pensava que era a natureza que tinha feito. são extraterrestres. Acho que foram extraterrestres. Isto Vi agora, uma vez num bom filme americano, cujo nome não me lembro, mas é sobre uns bombeiros, uma história verídica de uns bombeiros que em Prescott, no Arizona, morreram todos, coitados, lá o batalhão. A namorada de um deles, pelos vistos era tipo a gira lá da Terra, mas ele estava em dúvidas de continuar a relação, porque estavam a certo? ver um documentário sobre o Monte Rushmore. E ela, Exato. e ela disse: "Pá, a natureza faz coisas fantásticas." Isso E apesar de ser a tipo a mais gira, eu assim, pá, não sei se vou continuar. isso é ótimo. Tinha que ser mesmo muito, muito, muito gostosa. Muito gira mesmo. Porque ao mesmo tempo há qualquer coisa, não sei. Uma Em candura, relação não é? Uma Não, mas candura. em relação ao Mount Rushmore, ao Monte Rushmore em particular, há qualquer coisa de interessante nisso, de achar que a natureza, ou seja, lá o que for, esculpiu aqueles gajos em particular, não Aqueles é? em particular ali Porque, direitinhos. às tantas, eu acho isso muito giro. Eu acho, porque de facto aí haveria Não é uma forma. impossível. Não é Não, impossível que a erosão e os ventos, quer dizer, é uma possibilidade em não, trilhões, em muitos trilhões, mas e podia acontecer. alinhava-se, serem aqueles gajos, alinhava-se para que tudo isto fizesse algum sentido, não é? Ser aqueles Sim, gajos sim, e sim, não sim, sim. outros, não é? Sim, Ou Lincoln seja, e o Washington, o Roosevelt. O aqueles Roosevelt, gajos o serem, bom, o bom. sim, aqueles gajos serem Deus, no fundo é isso, não é? Sim, 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 Acho que sim, podiam sim. ser a fundação lá está, de uma civilização interessante. Vai saber, ainda foi a Vai natureza ser, mesmo que fez aquilo. E a miúda, sim, além de gira, tinha razão. sim, é possível que sim. Explorem mais sobre o Monte Rushmore, Mas, porque mas vale a isto, pena. mas isto o mundo está muito estranho. Está bizarro Coisas. e, enfim, nós enquanto pudermos vamos fazendo a lenga-lenga do costume. Se calhar temos tempo para mais uma ou duas emissões, mas enquanto for possível cá estaremos. Esta foi a número 71, que estreou à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central. É possível que nos tenhamos esticado outra vez um bocadinho, mas a conversa, enfim, o mundo está para isto, para conversas longas sobre temas meio bizarros. Conversa, E aquela uma frase que eu nunca percebi, a conversa é com mais cerejas. Nunca Pois, percebi. dá vontade de comer mais conversas quando se come, não sei. Pois não Tem sei, que, se- não sei, tem que se não sei. cuspir o caroço das As conversas. cerejas esticam, não faço ideia. Não sei. As conversas vêm aos pares normalmente, do Ah, fundão. As não, conversas não, têm no origem no fundo são fundão. do As melhores fundão as conversas têm conversas. origem no fundão. Fundão e Se, ca- Rezende. se calhar é isso. Se calhar é isso. Enfim, mais uma coisa sobre a qual os nossos espectadores nos podem ajudar a ter eventuais esclarecimentos. Não se esqueçam, podem ver todas as semanas, não é? Todos os dias, todas as semanas. Era bom que fosse todos os dias. A lenga-lenga do costume no canal do YouTube do Comitê Central e também no X em @AlbertoGonk, @AlbertoGoNC. Nós ficamos por aqui com a promessa de que voltamos para a semana, às 21 horas Uhum, de segunda-feira, no canal do claro. YouTube do Comitê Central. Muito obrigado a todos, Meus Alberto, um grande caros, abraço e muito Tiago, obrigado. grande Até para a abraço. semana, Boa noite a obrigado. todos. Boa noite. Obrigado, até para a semana. Boa noite, quer dizer, é bom dia, evidentemente. Mas boa noite, é Mas boa capaz noite. de ser melhor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, Tiago. Tchau.